Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar sobre um monstro do Dungeons & Dragons, o D&D, pra lá de interessante para aqueles que querem contar uma história diferente e intrigante. E são aqueles tipos de monstros mais fracos, que muitos usariam de forma boba, simplesmente botando em alguns combates para morrer facilmente e não explorariam a incrível habilidade desses seres. E essa habilidade é a de conseguir dobrar a própria realidade, de conseguir criar os seus próprios deuses através da sua vontade e da sua loucura. São criaturas na realidade fracas, que enlouqueceram por causa do abuso e dos ataques de outras raças, mas que adquiriram um estranho poder por causa de sua loucura. E hoje vou apresentá-las para vocês, mostrando também como usar essa estranha habilidade de algumas formas muito legais e muito diferentes. Tenho certeza de que vocês vão gostar demais. E que monstros seriam esses afinal? Bem, eles são os Kuo-Toa, uma espécie de homem-peixe, de estatura baixa e de pouco poder, que vive nas profundezas dos mundos subterrâneos, o famoso Underdark de Dungeons & Dragons. E, pra ser sincero aqui, foi principalmente por causa dos ataques feitos pelos Devoradores de Mentes, os Illithids, que essa raça de frágeis homens-peixe foi tendo sua mente destruída e enfraquecida, tornando-se uma raça que tende à loucura, e o que é ainda mais marcante, que tem a mente fraca, podendo ser influenciada a terem delírios coletivos. E deixe-me explicar isso melhor. Bem, como eu disse, os Kuo-Toa possuem uma mente que tende para o insano, e por causa disso, alguns de suas raças inventam suas próprias divindades. No entanto, seu grau de loucura e de convicção nessa loucura, nessa entidade por eles criada, é tão grande que ela como que passa a existir, conseguindo inclusive ceder poderes divinos para tal Kuo-Toa. E por causa disso, ele se torna capaz então de lançar algumas magias. E isso é muito importante de ser ressaltado, já que no mundo de Dungeons & Dragons, as divindades são capazes de dar aos seus clérigos e paladinos as chamadas magias divinas. E é justamente isso que acontece com o Kuo-Toa. Ele inventa a sua própria divindade e passa a ter uma fé tão grande nela, na sua própria invenção, que ela se torna real, o que permite ao monstro alcançar essas magias divinas. E como já falei antes, essa raça possui uma mente muito fraca. Isso significa dizer que, quando um Kuo-Toa inventa sua divindade e mergulha nesse delírio, caso ele não seja morto ou parado, tal loucura ou delírio pode se espalhar por toda a tribo, amplificando ainda mais a capacidade deles de dobrar a realidade. E vejam só como isso pode ser absolutamente sensacional caso queiramos explorar essa capacidade em uma história ou aventura. Pensem primeiro em um vilão, um guerreiro, druida, mago, enfim, que encontrou uma tribo dessas criaturas e conseguiu manipulá-las para que elas o vissem como seu deus, e elas passam então a cultuá-lo e obedecê-lo, conseguindo retirar poderes divinos até dessa crença louca nesse vilão. Mas a loucura deles é tão grande que afeta levemente a realidade, alterando alguns comportamentos do próprio vilão, que passa a adotar algumas das características insanas imaginadas pelas criaturas. Isso poderia gerar algo muito legal, abrindo caminho para se trabalhar um vilão que às vezes percebe isso e quer se livrar das criaturas, ou um que vai ficando cada vez mais e mais insano, mais e mais próximo da forma imaginada pela tribo. E algo desse tipo seria ainda mais sensacional se acontecesse com os próprios jogadores. Imagine que eles estão por Underdark e matam um Aboleth, que é uma criatura marinha abissal e super poderosa, sobre a qual falei num programa lá no início do ano passado. Provavelmente, é claro, tal Aboleth escravizava criaturas como os Kuo-Toa, que por sua vez o cultuavam como um deus. Logo, a tribo vê o grupo de aventureiros matar tal criatura e passam então a cultuar o grupo de aventureiros também. E claro, usei o Aboleth como um exemplo, mas há mil maneiras de se fazer os Kuo-Toa cultuarem os jogadores. Mas a partir daí, a ideia é eles serem levados a um banquete, a ficarem na vila um tempo e perceberem como esses seres farão de tudo em absoluto por eles, e que vão segui-los também mesmo que eles não queiram. Com o tempo, os jogadores vão notar então que seus personagens começam a ganhar algumas novas habilidades, como parte da loucura dos Kuo-Toa, e isso provavelmente vai fazer com que alguns dos jogadores gostem da ideia de terem esses seres por perto. No entanto, com o tempo, eles vão começando também a serem afetados mentalmente por tal loucura, de pouco em pouco, e vão tendo que lidar com isso,
já que mesmo que os Kuo-Toa não estejam próximos deles, o simples fato de construírem totens, de adorá-los, etc., poderia manter o efeito de transformação da própria realidade funcionando, o que colocaria os jogadores em uma situação pra lá de confusa e de delicada. Afinal, há como convencer esses seres de que eles não são deuses? Será que seria necessário aniquilar a tribo inteira? Ou então, quem sabe um jogador acaba achando legal a ideia de passar a interpretar um personagem já meio enlouquecido e decida querer proteger a tribo para ganhar ainda mais poder? Pois é, há muitas e muitas possibilidades extremamente interessantes que podemos explorar, especialmente se revelarmos bem lentamente os efeitos da loucura provocados pelo Kuo-Toa. Como eu falei, pode dar uma história absolutamente sensacional. E é isso, espero que tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo programa. Um grande abraço, pessoal!